Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano, esse é um vídeo de resposta para um outro vídeo aí. Dessa vez não é para o Marcos Lima, não é para o Caminho do Guerreiro, dessa vez o vídeo resposta é para um vídeo do canal Punho Livre. Me desculpe aí, mas eu não sei o nome do autor do canal. Ele fez um vídeo recentemente falando a respeito de um tema, falando a respeito de Chi ou Ki ou Prana, que é o conceito de energia empregado no Oriente e que é um conceito que se aplica ali dentro de algumas artes marciais. Eu vou deixar o link do vídeo que eu estou respondendo aqui embaixo para que vocês possam assistir esse vídeo, saibam do que se trata esse tema que eu estou abordando e vamos lá. Bom, primeiramente, vamos falar um pouco a respeito do que é a ideia de Ki, ou Chi ou Prana, né? Dentro dessa linha de pensamento oriental, né? Para falar um pouco a respeito disso, vamos falar um pouco a respeito da escrita oriental, né? Geralmente esses países do Oriente costumam basear a escrita deles, boa parte deles em cima da escrita Kanji, da escrita do Império Chinês, né? E essa escrita ela estabelece a ideia, o conceito que está por trás da palavra, né? Então, por exemplo, quando você pega um kanji que se refere a árvore ou madeira, eu vou colocar aqui na legenda para vocês. Então aqui você tem um kanji que é uma árvore sozinha, né? Agora eu não sei a pronúncia dele, eu não falo japonês, mas eu entendo mais ou menos como funciona. E estou tendo ajuda também de pessoas que entendem japonês para poder falar a respeito disso aqui. Bom, então aqui você tem um kanji que é uma árvore sozinha, né? E ele pode se referir tanto à árvore quanto à madeira. Por exemplo, a boken se escreve com uma lâmina e madeira, né? Tipo uma espada feita de árvore, né? Feita de pau. Beleza. E aqui você tem um kanji que é formado por duas árvores, né? E o que isso significa? Que não é um indivíduo sozinho, é um grupo de árvores, é um bosque, né? É um bosque. Assim que se escreve bosque em japonês e provavelmente em chinês também. E aqui desse outro lado aqui, vocês têm um outro kanji que é formado por três árvores. Então, já é um grupo maior e é assim que se escreve floresta. Inclusive, se caso você for pesquisar a respeito do kanji de Shaolin, Shaolin que significa floresta jovem, né, que era a localização lá do templo Shaolin na China, né? Shaolin é escrito com uma parte do kanji que é esse kanji aqui de três árvorezinhas, né? Então você pega uma ideia e dependendo da forma como você ordena e agrupa elas, você passa uma ideia diferente, né? Uma árvore sozinha é um indivíduo, árvore ou madeira. Três árvores juntas é uma floresta. Bom, e vamos falar um pouco a respeito agora de Ki. Bom, Ki ou Chi, eu não tenho certeza agora com relação ao Prana, mas Ki e Chi em chinês são escritas através da forma de um outro kanji que é formado por outros dois. E o kanji para Ki ou Chi é esse aqui. E esse kanji para Ki ou Chi, ele passa uma ideia também. Mas vamos quebrar ele nas partes que o compõem para a gente poder falar a respeito de qual que é a ideia. A parte de baixo do kanji é esta aqui. O que esse pedaço significa? Ele significa arroz. Lembrando aí que o kanji ele lembra um pouco a plantinha do arroz. E a outra parte, a parte de cima, significa vapor. Então vocês podem ver aí através da imagem que o kanji de vapor ele se parece um pouco com o vapor, como ele se comporta realmente.
Tudo bem. Aí quando você junta esses dois kanjis, né, o arroz e o vapor, você forma o ki. Você forma o kanji que expressa a ideia de ki. O que significa? Arroz e vapor. Isso mesmo, arroz cozinhando. Então, inclusive existe até um provérbio chinês que diz que conversar não cozinha arroz, né? Você tem que agir, você tem que ir lá e fornecer energia para uma panela de arroz para que ela se esquente, né? Se ela aqueça e cozinhe o arroz. Então a ideia de Ki ou Chi é a aplicação de energia para realizar um trabalho, né? Você tem ali uma fogueirazinha ali que fornece calor para a panela e cozinha um arroz e solta o vapor. Essa é a ideia de Ki. Essa é a ideia de Chi, né? É a aplicação de energia para realizar um trabalho, né? Porém, tem certas energias que não são tão palpáveis assim. Então, por exemplo, energia muscular, como por exemplo, se eu vou levantar um objeto. Digamos aqui, por exemplo, uma calculadora, ela é leve, mas ela tem um peso. Para ela levantar do chão, alguém tem que pegar ela e levantar, né? E como vocês podem ver, aqui meu braço está visivelmente fazendo esse trabalho, aplicando força e trazendo a calculadora aqui para cima. Aí tudo bem. Aí agora suponhamos que eu solte essa calculadora dessa altura. Ela cai, né? Porque existe uma energia que está trabalhando sobre a calculadora que puxa ela para baixo. É uma energia que não é visível, né? E qual que é essa energia? Vamos ver se vocês fugiram da escola. Energia gravitacional. Ou quando você aproxima um ímã, por exemplo, de um objeto de ferro, a energia eletromagnética do ímã puxa aquele objeto de metal, né? Então aí você tem várias forças aí que podem ser compreensíveis, que você pode ver o que está acontecendo, como por exemplo quando você cozinha arroz, você consegue ver que tem uma fogueira ali embaixo, uma chama ali fornecendo calor, você consegue sentir o calor. Já tem outras energias que existem na natureza que nossos sentidos não conseguem perceber essas energias, né? Os nossos sentidos eles são limitados. Existem outras energias no universo que elas estão por aí na natureza e a gente não consegue percebê-las devido às nossas limitações. E o pessoal antigamente não tinha como compreender essas ideias, essas energias, e acabavam mistificando um pouco isso aí, né? Tanto no Oriente quanto no Ocidente, antigamente existia a ideia de força vital, né? Que é de onde o pessoal tira essa ideia de Ki como uma energia vital, né? Que existem nos seres vivos e em toda a natureza, né? E tá aí, né? E essa ideia de energia vital, ela diz que existe uma energia que nos mantém vivos, né? Que se você conseguir preservar essa energia, você vai prolongar a sua vida, né? Inclusive aquilo que foi afirmado aí no seu vídeo aí. Eu tinha um livro a respeito de Tai Chi Chuan que eu já perdi. Eu tenho tinha esse péssimo hábito aí de emprestar objetos meus para outras pessoas e acabava que muitos objetos não voltavam. Esse livro meu de Tai Chi acabou indo também, não voltou, né? Mas antigamente o pessoal estudava um pouco essa ideia de preservação da energia vital e estudar os efeitos da energia vital no corpo, né? Porém, quando você pega o Tai Chi e você estuda ele mesmo, tipo, eu me recordo que no livro falava um pouco a respeito disso, que quando se fala em Tai Chi, você tem o Tao, né, que é a unidade, e ela se divide em duas partes, né, o Yin e Yang, ou Yin Yo, né, e aí que é a mesma energia, mas em aspectos diferentes, né? São complementares, né, de uma mesma coisa.
E aí a interação entre essas duas energias eram os 5 elementos da natureza, que segundo o conhecimento que eles tinham na época, os 5 elementos eram o fogo, aliás, deixa eu pôr em ordem que é mais fácil para poder relembrar. A terra, a água, o fogo, o metal ou o ar e o vazio ou a madeira, né? E assim eles organizavam ali e tal, tipo uma alquimiazinha antiga, né, primitiva, que organizava os elementos formados através desses 5 elementos, e a interação entre esses 5 elementos geravam outros elementos, né, que aí forma lá aquele símbolo que agora eu não recordo o nome, que é empregado no I Ching, né, que são as 8 transformações. Bom, esses 8 kanjis formados ali, eles estão conectados um pouco com a ideia do Tai Chi Chuan, com a aplicação do Tai Chi Chuan, né? Inclusive tem um trecho desse livro que eu consegui encontrar que fala lá a respeito dessas 8 transformações e quais as ações dentro das técnicas de Tai Chi Chuan que se relacionam com essas transformações. Muito bem, então aqui agora eu dei uma pesquisada aqui e consegui encontrar um PDF desse livro que eu tinha e que se perdeu, falando um pouco a respeito da aplicação dessas 8 transformações ali dentro do Tai Chi Chuan. Então eu vou ler aqui os 13 movimentos do boxe longo, de Wu Yuxian. Desculpem a minha pronúncia chinesa. Vamos lá. Boxe longo é semelhante às ondas de um longo rio, ou do mar que se movem continuamente sem fim. Os 13 movimentos são aparar, puxar para trás, empurrar para frente, repelir, torcer, torcer para baixo, dar uma cotovelada, dar um golpe de ombro, os 8 movimentos que correspondem aos 8 trigramas, e avançar, recuar, deslocar-se para a esquerda, deslocar-se para a direita, ficar no meio, 5 movimentos que correspondem aos 5 elementos. Os 4 movimentos aparar, puxar para trás, empurrar para frente e repelir correspondem respectivamente aos trigramas Qian, Kun, Kan e Li e aos pontos cardeais. Os 4 movimentos torcer, torcer para baixo, dar uma cotovelada, dar um golpe de ombro correspondem respectivamente aos trigramas Shun, Zen, Dui, Gen e aos 4 pontos colaterais. Então aí você observa ali que eles relacionam algumas técnicas do Tai Chi Chuan com a ideia ali do Bagua, né? Que, bom, enfim, é uma filosofia que parte aí do taoísmo e vai virando uma coisa mais complexa e se torna o I Ching, né? Mas você vê que ali são ações, né? Torcer para baixo, dar uma cotovelada, deslocar-se para a direita, deslocar-se para a esquerda. Então são ações, né? São coisas materiais. Com relação ao que você falou a respeito dos pontos de ataque que se usam, existem as técnicas de acupuntura que elas tratam a respeito dessa teoria de um fluxo de energia no corpo que passa por canais e através da manipulação com as agulhas ou outras técnicas pelo terapeuta, nesses canais energéticos ele poderia manipular essa energia e causar uma melhora na condição de saúde do indivíduo. Tudo bem, isso aí é acupuntura, é uma coisa. Aí, você falou a respeito de uma técnica de atacar esses pontos para causar um desequilíbrio, para causar um dano para o indivíduo e tal. E isso aí é conhecido como Jin Mak. Jin Mak começou com um picareta americano chamado, eu não lembro agora o nome do cara, mas o apelido do cara era Conde Dante, né?
ele se dizia o homem mais letal vivo na Terra, e ele alegava que ele conseguiria matar qualquer pessoa apenas com as mãos, né? E ele dizia que ele era o cara mais foda do mundo, porém ele só aceitava desafios se caso fosse pago para ele uma bolsa, tipo, esse valor você tem que pagar pro cara lutar com você, se caso você estiver desafiando, né? E esse cara, ele estipulou lá uma bolsa de $70.000, que não é qualquer ninharia, e isso na década de 70, se eu não me engano. Meu, era muito mais, tipo, o dólar valia muito mais ainda, né? Então, tipo, meu, colocou um preço lá em cima para você poder desafiar e lutar com um cara que era um Zé Ninguém. Um Zé Ninguém, ninguém dava moral pra esse cara, né? E aí ele criou lá uma revistinha lá, que contava umas aventuras dele e tal, e falava lá dessa técnica super poderosa dele, do Jim Mack e tal, em matar qualquer um com um toque, e beleza. E aí teve um pessoal que abraçou a ideia dele, né? E teve um cara que difundiu isso aí, que foi o Ashida Kim, que é um outro picareta. Dentro do ninjutsu existiu o picareta dos mais famosos do mundo, dois aliás, inclusive, o Ashida Kim e o Frank Dux, são duas fraudes, né? Tipo, meu, é escrachado. O Ashida Kim, ele continuou essa ideia, e o Frank Dux foi o cara que chegou lá em Hollywood lá com uma historinha que o pessoal achou interessante para fazer um filme, e fizeram o Grande Dragão Branco. Aquele filme lá do Jean-Claude Van Damme lá, onde ele enfrenta o Bolo Yeung lá, que tava como Chong Li, né? E tal, a técnica dele lá, que empilhava lá os blocos lá, ele batia e quebrava só o último bloco de baixo. Aquilo lá é uma história que o Frank Dux inventou e contou, né? E tal, beleza, foi uma ideia legal para fazer um filme, mas não significa que a história é real. E ele afirma que ele foi campeão de um torneio que ninguém nunca viu a respeito desse torneio. Ele é o único cara que participou, está vivo, né? Por incrível que pareça, não existe mais nenhuma testemunha desse torneio, né? E o Frank Dux, ele era famoso na década de 80 por umas demonstrações que ele fazia de Jim Mack, de toque da morte dele, né? Então ele pegava lá uma plateia, colocava lá um vidro blindado lá, e tinha um assistente que gravava lá no estande de tiro o vidro blindado, ia lá, dava um tiro naquele vidro blindado, não varava o vidro, né? O vidro é blindado e tal, tudo bonitinho. Aí depois aparecia o Frank Dux diante da plateia lá com um vidro, né? E ele ia lá e dava uma porrada e quebrava o vidro. Tudo bem. Só que o problema foi que um assistente dele brigou com ele e deixou o cara na mão. E além de deixar o Frank Dux na mão, o cara foi e revelou publicamente que ele fraudava aquelas encenações. Eram truques. Então aí você vê, meu, que essa ideia de Jim Mack, ela surgiu com um picareta, passou de um picareta para outro e assim foi indo, e acabou gerando aí essa geração aí de pessoas que falam que dominam o Ki e que matam com um toque, conseguem manipular um adversário à distância, como você mostrou no seu vídeo aí, e tem esse lado picareta, que o pessoal utiliza fraudes, eles não enfrentam adversários de lutas que levam o negócio a sério mesmo. Tem um vídeo famoso de um mestre de Ki, aí que foi enfrentar um lutador de MMA, tomou um pau, né? E então tem esse lado picareta aí, que está relacionado ao Jim Mack, ao toque da morte.
Mas por outro lado você tem a aplicação prática séria, que existe dentro das artes marciais clássicas, que inclusive é o tema do último vídeo que eu gravei aqui para o meu canal, são os Kyushos, são os pontos vulneráveis do corpo humano. Eles não estão relacionados com os meridianos da acupuntura, não. Os pontos de Kyusho, os pontos vulneráveis que são atacados dentro das artes marciais são alvos fisiológicos, são estruturas ósseas que podem ser quebradas, são regiões onde os nervos estão expostos, são pontos ali onde se ligam as fibras musculares com os ligamentos, são regiões onde vasos sanguíneos estão mais acessíveis. Esses são os Kyushos. Os Kyushos são reais, eles podem ser aplicados. Muito bem, para encerrar esse vídeo eu gostaria de agradecer a um amigo meu, Alexandre Santana, por ter fornecido aí um pouco mais de informação para mim a respeito da escrita japonesa, o significado dos kanjis. O Alexandre Santana, ele pelo que eu sei, ele é formado em História, ele é praticante de Karatê, Aikido, além de ser um dos combatentes mais antigos aí, com um Ki acima de 8.000. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curta, se inscreva, compartilhe, fiquem à vontade para comentar, discutir aí embaixo, esse espaço aí para vocês. Obrigado por ter assistido e até mais.